Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, hoje eu trouxe aqui um devocional, tá? Para essa tarde. Hoje é dia de terça-feira, né? Dia 6 de janeiro de 2026. Então, meu primeiro devocional do ano. Gente, olha, o que eu trouxe aqui para nós é a carta de Romanos, do capítulo 15, do 1 até o 6. Essa carta aqui, Paulo escreveu lembrando, né, aos romanos dessas coisas. Eram coisas que eles já sabiam, que eles já conheciam, mas mesmo assim Paulo frisou para eles, que é para eles não se esquecerem, tá bom? Que fala assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não guardar a nós mesmos. Cada um de nós se agrade ao próximo, cada um de nós se agrada ao próximo para o bem dele, para a edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, as injúrias dos que te injuriaram caíram sobre mim. Verso 4. Porque tudo o que foi escrito anteriormente para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolo das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e consolação vos dê que, entre vós, haja o mesmo sentimento, segundo Jesus Cristo, para que concordes, a uma só voz, glorifiqueis ao Deus e ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs, nós vamos ficar até aqui, tá? Até o verso 6 aqui, de Romanos 15, né? De 1 até o 6, basicamente aqui. Irmãos, aqui Paulo, ele sabia que todos os romanos, eles já conheciam dessa palavra. Mas eles queriam frisar, porque tem coisas que a gente esquece, né, irmão? Com o decorrer do tempo a gente esquece. Por isso que é bom a gente estar indo lá, pegando a Bíblia, lendo, relendo, meditando, estudando na palavra, porque para a gente relembrar, para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esses 6 versos aqui. Nós vamos começar aqui. O verso 1 fala de suportar a fraqueza dos fracos, agradar e não agradar a si mesmo. Olha só aqui, irmãos. Somos fortes. Fala que para a gente suportar as fraquezas dos fracos, nós temos que ser forte, né, irmãos? Mas o que é ser forte? Ser forte. Ser firme na fé. Ter um conhecimento bíblico, né? Praticar os ensinamentos do Senhor. Então, isso é ser uma pessoa forte. Amém? Aqui tem suportar a fraqueza dos fracos. Como que nós vamos fazer isso, irmão? Como que nós vamos suportar a fraqueza dos fracos? Nós vamos ajudá-los, né, a carregar os fardos vulneráveis, auxiliando em seu crescimento espiritual. Amém? Não desprezando, não julgando. Então é isso que nós devemos fazer, suportando as fraquezas dos fracos. E não agradar a nós mesmos. Irmãos, aqui Jesus, ele também, a palavra fala que ele não agradou a si mesmo, né? Mas ele preferiu agradar, né, a Deus, a vontade do Pai. Amém? Então, não agradar a nós mesmos, não buscar o próprio prazer, mas sim edificar o próximo. Então, isso aqui é o que a palavra nos exorta a edificar o próximo e não agradar a nós mesmos nessa linha de pensamento aqui. E vamos lá. Agradar, no verso 2, fala em agradar o próximo para edificação. Irmãos, aqui, nesse verso aqui, tem a questão do cuidado e o respeito aqui. Como que nós vamos tratar uma pessoa com cuidado e respeito? Como que nós vamos fazer? Tratar com empatia, com consideração e valorizando também, né, irmãos, as opiniões. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe demais e não valoriza as opiniões dos outros, não é verdade? E também ajudando a pessoa a crescer. Então, como nós vamos fazer isso? Irmãos, como nós vamos ajudar uma pessoa fraca na fé a crescer? Nós vamos ajudá-la levando para a igreja, por que não? Vamos levar para a igreja, ter uma escuta também empática, né? Construir, fortalecer, edificar o irmão, né?
sem julgamento. Muito importante isso aqui, tá, irmãos? Porque os fracos na fé, eles vão falar coisas, agir de alguma forma, vestir de alguma forma, que você olha assim e fala, meu Deus, o que é isso? Sem julgamento, irmãos. Sem julgamento. Você não quer edificar a vida do irmão? Às vezes você até nem queira edificar a vida do irmão, mas a palavra do Senhor fala para nós edificarmos o irmão. Amém? Dando continuidade aqui no verso 3, fala que Cristo não agradou a si mesmo. Então, injúrias caíram sobre ele. Irmãos, Jesus, aqui a palavra fala que ele não buscou os seus próprios interesses, mas buscou a vontade de Deus. E nós? Nós estamos buscando os nossos próprios interesses ou nós estamos fazendo a vontade de Deus, fazendo o que Deus se agrada? Então isso aqui, irmãos, serve para a nossa meditação nessa tarde, amém? E lembrando que o primeiro que fala é o primeiro que ouve, amém? Então aqui, irmãos, quando fala que Jesus ele não buscou os seus interesses, mas sim a vontade de Deus, sim, aqui Jesus ele sacrificou os próprios desejos dele e edificou o próximo. E nós também podemos e devemos fazer isso, né? Santificar, sacrificar os nossos próprios desejos e edificar e servir ao nosso próximo, ao nosso irmão. Amém? Nós vamos fazer isso, irmãos, com amor e humildade de Jesus Cristo. Então, nossa vontade, irmão, não é boa. Nossa vontade é outra, de ficar de boa, sossegado. Mas Deus, ele não quer isso. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, Jesus aqui, ele foi alvos de insulto, foi alvos de ofensas. Então, Jesus carregou essas ofensas, esses insultos, né? Que foi ali feitos a Deus. Mas Jesus ali, ele se dedicou totalmente a fazer a vontade do Senhor, então que nós também possamos, né, nos dedicar totalmente ao Senhor e fazer a vontade dele. Amém? Então, para o nosso ensino, paciência, consolo, tenhamos esperanças. Irmãos, aqui as escrituras têm propósito. A Bíblia não é apenas historinhas, fonte de vida, muita força, nos ensina a ter paciência, encorajamento, para viver uns desafios e conectar com Deus, amém? Então aqui as promessas de Deus, irmãos, aqui é para termos um futuro melhor, mais um futuro melhor em Deus, tá bom? Finalizando aí com a vinda do Messias, glória a Deus, Maranata, Senhor. Dando continuidade aqui, Deus de paciência, consolação, mesmo sentimento de Cristo. Então, irmão, nós devemos ter a mesma mentalidade, a mesma humildade de Cristo aqui. Como que nós vamos fazer isso, irmãos? Com a mesma atitude, né, de Cristo, que ele nos acolheu e acolheu em nossas falhas. Então, nós devemos fazer o mesmo com o outro, com a mesma diligência, do mesmo modo que Cristo fez aqui. Acolhimento mútuo. Deus é quem dá paciência e coragem para vivermos bem uns com os outros. Mas nós só vamos viver bem uns com os outros se nós seguirmos aqui o exemplo de Jesus. Amém? Para que concordeis em uma só voz, glorifica ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em unidade, no mesmo propósito, em adoração. Irmãos, na unidade, em um só chamado, em harmonia entre os irmãos. Com propósito, significa suportar as diferenças com o próximo e focar no bem dele. Amém? Uma adoração unânime é o que precisa, é que o mundo precisa ver, irmãos, uma adoração unânime, uma ação que vem direto de Deus. E o propósito final dessa unidade é louvar a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrando, nós precisamos, irmão, mostrar ao mundo essa essência dessa unidade, que é a essência de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, nessa hora eu quero finalizar essa palavra aqui com um verso aqui de 2 Coríntios 13. Então, que você possa meditar na palavra do Senhor, que você possa estudar essa palavra, pedir o Espírito Santo de Deus direcionamento, porque nós precisamos sim amar o próximo de uma maneira diferente, de uma maneira sobrenatural, que é da mesma forma que Jesus ele amou o próximo. Amém? Em 2 Coríntios 13 fala assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Em nome de Jesus. Amém.